Oi gente, boa tarde, meu nome é Pami J e resolvi gravar mais um vídeo em O Diário de uma Psicóloga Social. Hoje um pouco triste, um pouco decepcionada, mas sem deixar de ser fofa. Bem, vamos lá. Não estou gravando esse vídeo por conta de algum preconceito, essas ideias falaciosas e verborrágicas ou ataques a pessoas inseridas em questões de gênero. Não. É muito mais profundo, é muito mais intenso, é muito mais existencial. Começo lendo no livro Estratégia e Liderança, baseado nas lições dos mestres chineses na visão de um ocidental, por Thomas Cryer. Quando a sociedade é ordenada, um tolo só não pode perturbá-la. Quando a sociedade é confusa, um sábio só não pode dar-lhe ordem. A nossa sociedade, ela não está rebelde. Ela não está em sua fase de maturação. Ela está desestruturada e desequilibrada. E muitas vezes dando tiro no próprio pé daqueles que realmente podem lhe ajudá-la a tomar novos rumos, novos caminhos, novas esperanças. Foi roqueira por 5 anos. Ia todas as quintas, as sextas, sábados e domingos. Éramos os primeiros a chegar e os últimos a sair. Lembro que uma vez, andando em um grupo de roqueiros e roqueiras, um novo membro entrou no grupo. E já no primeiro dia que ele saiu, primeira madrugada que ele saiu com a gente, ele resolveu chutar os latões de lixo na frente das residências. Quando ele chutou o primeiro, que foi chutar o segundo, todos nos viramos para ele e em unissono dissemos: mais um latão que você chutar, você não anda mais conosco. Deixa-vos contar uma história pessoal. Eu fui durante um período supervisora e também gerente de empresa de teleatendimento. Então recebi a missão de administrar a carteira do Citibank. Já era considerada como uma das supervisoras e gerente mais linha dura que existia no mercado, mas que era altamente profissional. Então eu recebi a carteira do Banco Citibank, que eram perdidas. 2, 3 mil dias de atraso. O pessoal da primeira, segunda fase, que cobrava cartões, nem cogitava ir para o meu setor, porque achava que não ia ganhar nada ali com aquela carteira que chamavam de carteira podre ou carteira perdida. Então eu comecei a sair pelas placas que tinham, que colocavam os anúncios de emprego naquele tempo, e parava do lado. E aí a pessoa aparecia e dizia: tá procurando emprego? Ah, estou procurando emprego, não sei o que, tem noções de informática? Ah, tem um computador lá em casa. Quer trabalhava lá. E dava o endereço anotado no papel, a caneta. Para as mulheres eu parecia até que era um agenciador de mulheres. E assim comecei a formar a minha equipe. Com domésticas, motoristas de caminhão, pessoas sem estudo, gente que tomava tubão nas esquinas, usuários de droga, alcoólatras, pervertidos, gênero. Não importava, brancos, negros, não importava. E comecei um treinamento através do projeto Terra da Oportunidade. Aí, em parceria com 2 cooperativas, eu treinava esses profissionais durante 30 dias, sempre dando a garantia que seriam treinados para serem profissionais de elite e que em 30 dias estariam com capacidade como se já trabalhassem há 1 ano em teleatendimento. O treinamento era duro, o treinamento era árduo.
Tanto que uma vez uma menina largou o guarda-chuva sombrinha dela e nunca mais voltou a buscar. O único que não recebeu o diploma quase bateu em mim, mas não por causa de ele não receber o diploma, porque ele queria fazer parte daquela equipe de elite. Então parte ficava comigo daqueles que eram treinados, e outra parte eu distribuía para as duas cooperativas que distribuíam para empresas de teleatendimento. Entre alguns dos treinamentos, para vocês terem uma noção, era treinado tanto a prática, que eu colocava uma fileira de 4 de frente para outra fileira de 4. E os 4 tinham que falar simultaneamente, todos ao mesmo tempo, o script, se entreolhando, e nenhum podia perder o foco, a atenção, nem dar risada. Porque eu falava que dentro de um setor de atendimento ao público, há várias tonalidades de voz. Mas que quando há apenas a técnica, isso não traz confusão durante o atendimento que aquela pessoa está tendo para o cliente. E que conversas aleatórias, essas sim, faziam perder até o sentido do que fosse aquele momento que estava realizando o trabalho. Tinha parte do teste final, que a pessoa parava, ficava olhando de frente para a parede, com a mão com o celular aqui, fazendo de conta que estava falando com o cliente. Ela tinha que fazer a voz dela como operadora e tinha que fazer ainda a fala do cliente, imaginando a fala do cliente e fazendo um diálogo, como se aquele cliente existisse. E eu com uma caixa de pregos ficava em volta dela, chacoalhando aqueles pregos com o maior barulhão. E ai, se perdesse o foco. Então, montei o setor, peguei minha sala de gerente, de supervisora, e transformei na sala da harmonia. Comprei um pássaro calafate, uma cascata jorrando água, flores, comigo ninguém pode, folhas, né, comigo ninguém pode, revistas selecionadas, literatura selecionada, uma mesa com cadeiras para fazer o café da manhã. Se a pessoa se sentisse estressada dentro do setor, vai para a sala da harmonia. Muitas vezes o próprio grupo, quando eu via que aquele estava azedo, já gritava, vai para a sala da harmonia. E lá ela ia até feliz. E quando eu saía de lá, voltava revigorada. Toda segunda-feira o dono ficava louco comigo, tinha o cinema, eram filmes selecionados. E toda segunda tinha o cinema, a primeira hora do dia, não importava o trabalho, importava a formação humana. O vigoramento do espírito, para que pudesse então suportar a jornada que ia ter durante a semana. E durante a semana havia contações de história, todas selecionadas, uma dinâmica toda, não apenas motivacional, mas formadora da essência humana, para que aqueles profissionais, além de dedicar sua técnica aprendida, também dedicariam a essencialidade para o contexto. E aí os cobradores da primeira e segunda fase começaram a bater a porta, porque queriam trabalhar junto também, porque os resultados começaram a se multiplicar. E com uma equipe que não tinha conhecimento, que muitos não davam nem oportunidade, porque não tinham nem o segundo grau. E começamos a nos tornar uma família. E eu era linha dura. Tanto que eu tinha um tablado, eu sempre fui apaixonada pela arte da guerra. Então eu tinha um tablado cheio de soldadinhos, de carros de combate, de aviões de guerra, tudo mais. E ali nós traçávamos a nossa estratégia da semana. Rádios comunicadores, aonde quando se comunicavam comigo era Bravo 1 para Bravo 2 na escuta, e eu lá fora de repente andando ali dentro, próximo ali no centro. Bravo 1 na escuta, prossiga. E a pessoa conversava comigo sobre a sua necessidade que estava tendo com o seu cliente. E era considerada supervisora mais dura do mercado. Naquele momento ainda Rogério. Casei-me com 2 operadoras, das quais treinei, e elas mesmas sabiam que na minha particularidade ainda assim, então, eu me vestia de mulher.
batíamos meta todos os meses. O dono começou a subir lá em cima, mesmo sendo resistente no começo, a tomar o café conosco, porque cada um dava 20 centavos, R$1, R$2, R$3. Quando víamos, a mesa era farta, com muitas delícias, que até o dono subia para filar o café lá em cima. Mas ai se você confundisse o trabalho com a sua casa, ou com a sua tribo, que você falasse palavrões, principalmente na frente de uma mulher, ou que você trouxesse a sua linguagem tribal para dentro do trabalho. Nem se cogitava. Não importava o que você fazia lá fora, importava o que você fazia ali dentro e como você fazia do seu local de trabalho aquele momento. Às vezes a pessoa vinha e pedia para mim, olha, Rogério, eu preciso sair mais cedo hoje e tal. Eu falava, não se preocupe. É melhor que você trabalhe 2 horas bem trabalhadas do que você passe o dia inteiro só enrolando aqui dentro. Então, enquanto você não precisa sair mais cedo, vá e faça o seu melhor. E ele fazia. Alugávamos chácaras no final do ano para comemorarmos. Eu ia quase todas as sextas-feiras, ia com eles no karaokê cantar e beber. Algumas vezes saía até carregada, de tão bêbada que saía. Mas quando chegava segunda-feira, não confunda. Tanto que uma vez eu tinha 2 secretárias que foram formadas por mim, né? E uma era sargento e a outra era tenente. Essa era a patente delas. E da sargento veio uma irmã dela trabalhar conosco. Na primeira semana ela já foi no karaokê conosco na sexta-feira. Quando chegou na segunda, ela já entrou pela porta dentro e falando, ai, Rô! Quando ela falou, oi, Rô, eu olhei para ela, me virei assim, olhei para ela e falei assim, você pensa que você está falando com quem? Ai, não sei o quê. Aí que ela já começou a aprender como os outros já tinham aprendido. Era amada, respeitada, pode-se dizer que às vezes até odiada por ser exigente. Porque quando eu tirei a minha sala de gerência, eu fui sentar com eles também nas bancadas. Então quando eu tinha tempos livres, o que eu fazia? Eu acionava os clientes também, para que quando eles estivessem desanimados, eles dissessem, olhe, o nosso líder também está fazendo o que fazemos. Quando um grupo terminava sua carteira mais cedo, pensa que eles iam embora, alguma coisa assim, ou não faziam nada, eles iam em conjunto na carteira daquele outro operador, daqueles operadores que estivessem mais defasados, e colocavam tudo em ordem, tudo em dia, acionamentos diários. E todos começaram a ganhar, tanto os melhores como os mais fracos, começaram a ganhar bons salários. Começamos a bater meta todos os meses. Já éramos conhecidos no centro, pela maioria das assessorias, pelos foguetórios que fazíamos no final do mês. Quando então eu terminava o campeonato, e aí tinha plaquetas que eu entregava para os primeiro, segundo e terceiro lugar. Muitas vezes os próprios representantes da credora era que entregavam as plaquetas para eles, que era uma felicidade, uma honra receber aquilo, uma honraria. E estourávamos fogos. E aí começou -se a tornar conhecido que era a equipe do Rogério que tinha batido meta. E todo mês nós estávamos estourando fogos. E eu era considerada a supervisora, gerente mais linha dura do mercado. Se você conseguiu compreender esta história, você conseguiu compreender esta vestimenta. E conseguiu compreender o intento dela. E aqueles que ainda não conseguiram descortinar a completude da PAMIJ, lembrem-se, eu não fundamento as bases que tenho sobre o que seja a natureza humana, a existência humana e o mundo na areia. Não é lá que eu vou fundar meus firmamentos.
Por isso mesmo eu decidi que eu decido quem serão meus amigos, com quem eu ando. E é tão pouco, para ter o melhor da PAMIJ. O vídeo por si só já contou. E não só para aqueles que têm convivência comigo, que seria mais exituosa nossa relação, não, para qualquer um. Nós estamos desestruturando a nossa base social. Não à toa, fiquei sabendo recentemente que em dada universidade, famílias têm ido aos prantos às portas de uma universidade para resgatar seu filho dessa instituição. Porque lá ele se perdeu nas drogas, se perdeu no álcool, se perdeu na sexualidade, se tornou um zumbi. Não à toa, foi pego agora recentemente numa escola pública, uma mochila com uma arma de fabricação caseira, onde lá só tem garotada. E aí quando eu falo essas coisas, muitos viram a cara, outros sabotam, outros atrasam o meu lado, mas não me importa. Posso ser um atalaia ecoando no deserto, solitária. Pode ser que também seja o poder da ação silenciosa, se movendo nos ouvidos, nos olhos e nas mentes das pessoas certas. Talvez eu não venha fazer esta grande revolução que tanto sonhei no campo social, mas talvez eu possa estar plantando a semente de novos líderes, de novos pensadores, que estejam mais preparados, mais capacitados, que estejam com maiores condições logísticas de implementar uma grande revolução, a verdadeira revolução. É como eu cunhei uma frase há muito tempo atrás e posso usá-la para encerrar este vídeo. É preciso muita coragem para ser diferente e muita competência para fazer a diferença. Amo vocês de coração. Tchau, tchau.